Peter viu algo se movendo ao longe. Ele sabia que precisava ser cuidadoso. Houve relatos de predadores na área. Peter se aproximou para ver se era o urso que estava procurando. Então, outra coisa chamou sua atenção. Ele viu o urso preto, mas o urso estava carregando um bebê. Peter ficou pálido. Ele nunca tinha visto isso antes em sua vida. Ele tinha que garantir que o bebê estava bem, no entanto, havia um grande problema. O urso se recusou a deixar o bebê ir. Peter se aproximou lentamente do urso por trás. O urso tinha acabado de colocar o bebê no chão. Esta poderia ser sua chance de colocar o bebê em segurança. Ele nunca havia sentido medo assim antes. Peter deu uma intensa encarada no urso. Pela sua experiência como ranger, ele sabia que não deveria fazer movimentos bruscos. Ele teve que ficar completamente parado. Um movimento errado e este poderia ser o seu fim. O urso agarrou o bebê em vez de se lançar em direção a Peter. Ele rapidamente fugiu. Peter tentou ver para onde estava indo, mas era muito rápido. Ele teve que informar rapidamente seus colegas guardas para preparar uma equipe de resgate para o bebê. Mas havia um problema. Seus companheiros patrulheiros não acreditaram em Peter. Ele teve que chamar a polícia. Todos os seus companheiros guardas lhe disseram para deixá-lo ir. Todos achavam que Peter estava ficando louco e vendo coisas. Peter se recusou a ouvir. Ele havia dito à polícia o que estava acontecendo. Eles imediatamente vieram com todos os oficiais disponíveis na área. Os primeiros policiais no local chegaram em poucos minutos. Eles levaram a ligação de Peter muito a sério. Então o chefe de Peter disse aos policiais que entrassem em seu escritório. Quando eles saíram, ignoraram Peter e foram direto para a floresta. Mais policiais chegaram rapidamente. Disseram a Peter para ficar parado. Eles pareciam bem zangados. Peter não tinha ideia do que estava acontecendo. O que seu chefe disse a esses oficiais? Quando Peter o confrontou, ele disse a Peter que se sentasse e esperasse. Ele seria interrogado em breve. Peter estava confuso. Os oficiais voltaram em poucos minutos. Peter ficou surpreso. Eles certamente não revistaram toda a floresta em poucos minutos. Algo mais deve ter acontecido aqui. Peter receberia as respostas logo quando os policiais entrassem no escritório. Peter foi questionado sobre o urso que ele supostamente tinha visto. Eles também lhe perguntaram sobre o bebê. Peter sabia o que tinha visto, e ninguém parecia levá-lo a sério. A polícia disse a Peter que eles iriam embora em breve e que não acharam isso engraçado. Peter parou. Peter foi proibido de sair do escritório, e seu chefe ainda queria falar com ele. Ele ficou muito emocionado devido a todo o estresse que estava enfrentando. Peter explodiu em lágrimas. Ele exigiu de seu chefe que fossem procurar o bebê. Mas havia outra coisa que chocaria ainda mais Peter. Peter foi suspenso. Ele não podia mais trabalhar como guarda florestal, seu chefe lhe disse. Peter sentiu como se o mundo estivesse contra ele. Seu chefe e colegas guardas acreditavam que algo realmente horrível estava acontecendo com Peter. Que ele viu coisas devido a eventos traumáticos em sua vida. Eles então tentaram fazer com que Peter fosse à terapia. Ele tinha acabado de perder seu bebê com sua esposa. Por isso ninguém acreditou nele. Eles achavam que esse trauma ainda estava fresco e que ele imaginava um urso com seu próprio bebê. Peter disse a todos que este não era o caso. Peter estava determinado a descobrir a verdade. Ele não tinha mais permissão para entrar na floresta. Mas ele não se importou. O bem-estar do bebê era a única coisa em sua mente. Sua esposa tentou impedi-lo, mas ela sabia que era inútil. Peter foi para a floresta de qualquer maneira. Peter decidiu que iria para a floresta de manhã cedo. Ele sabia que ninguém estaria vigiando a borda da floresta então ele poderia entrar sem problemas.
Ele só precisava fazer mais uma coisa antes que ele pudesse ir. Ele foi até seu melhor amigo Jacó, um companheiro de guarda. Ele ficou surpreso ao ver Peter. Ele tinha ouvido o que tinha acontecido. Peter explicou-lhe toda a história. Eles tiveram que chegar à floresta para resgatar o bebê. Jacó nunca tinha visto Peter nesse estado. Ele estava muito relutante em ir junto com Peter. Mas ele sentiu que não tinha outra opção. Ele tinha que vigiar seu amigo. Peter continuou procurando o bebê e o urso na floresta. Jacó continuou pensando que Peter tinha enlouquecido completamente. Quando finalmente chegaram ao local onde Peter tinha visto o urso, Jacó viu algo. Jacó avistou alguns rastros à distância. Ele ficou instantaneamente intrigado com o que havia encontrado. Ele tinha ouvido falar de ursos na área. Mas isso era definitivamente algo maior que o normal. Eles realmente encontraram pegadas de ursos negros. Jacó começou a acreditar que pelo menos Peter tinha visto o urso. Ele ainda estava em dúvida sobre o bebê. Agora que tanto Jacó quanto Peter estavam na floresta, eles sabiam que precisavam ser cuidadosos. Os ursos negros não são brincadeira, e se ele realmente manteve um bebê humano com ele, quem sabe o que é capaz de fazer? Depois de seguir o caminho dos ursos, Jacó de repente perdeu o rastro. Ele não tinha ideia de onde o urso poderia ter ido. Ele estava completamente perdido. Não poderia ter desaparecido no ar. Peter estava olhando ao redor. Ele ficou mais desesperado. Isto não pode ser. Do nada, eles ouviram um rugido. Jacó congelou. Foi muito perto. Peter agora tinha certeza de que estavam no território do urso. O urso provavelmente sentiu o cheiro dos dois. Eles tinham que ser extremamente cuidadosos. Peter começou a caminhar em direção ao barulho. Então Jacó o puxou de volta. Jacó realmente parecia aterrorizado. Jacó não queria se aproximar do urso. Ele pediu a Peter que realmente chamasse reforços. Mas Peter recusou. Todo mundo o decepcionou, então por que ele deveria confiar neles agora? Jacó realmente quer voltar. Ele ouviu barulhos ao longe. Era como se o urso estivesse se aproximando lentamente deles. Jacó disse a Peter que não iria com ele. Ele tem muito medo de algo acontecer com ele. Peter finalmente convenceu Jacó a ficar perto dele. Se eles são dois homens fortes, eles são menos propensos a serem atacados. Ambos não tinham equipamentos, então não puderam sedar o urso quando o avistaram. Relutantemente, Jacó seguiu Peter. Peter estava convencido de que eles estavam perto agora. Ele já sentiu muita adrenalina. Ele tem que pegar o bebê do urso. Não tinha como voltar agora. Eles avistaram uma caverna ao longe. Definitivamente não era uma caverna comum. Eles pegaram os rastros novamente do urso. Eles foram direto para a caverna. Peter tentou avançar lentamente. Peter avistou o urso à distância. Ele estava totalmente abalado. Ele sabia que não estava ficando louco. Jacó agora também estava totalmente convencido. Ele estava ainda mais assustado do que antes. Não havia sinal do bebê. Jacó tentou convencer Peter a voltar ao escritório do guarda. Para ter certeza de que eles poderiam ajudar também. Mas Peter é extremamente teimoso. Do nada, eles ouviram choro vindo da caverna. O urso pareceu reagir e entrou na caverna. Momentos depois, ele saiu, e o choro havia parado. Peter agora sabia com certeza que o bebê estava dentro da caverna. Então o urso virou a cabeça para Jacó, e começou a atacar ele. O urso estava agora avançando rapidamente em direção a Jacó. Peter tentou distrair o urso, mas só parecia interessado em Jacó. Jacó agora não tinha outra opção a não ser fugir daquele lugar o mais rápido possível. Ele ouve o urso se aproximando dele. O pior acontece, Jacó tropeça.
Ele rapidamente se levantou e subiu em uma árvore. O urso tenta tirar Jacó da árvore, mas ele conseguiu escapar. Este é o momento para Peter começar a reagir. Peter está sozinho agora. Ele vê um caminho claro para a caverna. Ele ouve Jacó gritando à distância. Mas ele sente que é mais importante ir buscar o bebê. Ele sente que Jacó está bem. Ele começa a caminhar lentamente em direção à caverna. Quando ele ouve Jacó gritando que o urso está voltando. Peter não tem tempo a perder, ele tem que entrar na caverna imediatamente. Sem pensar, ele começa a correr em direção à entrada da caverna. Ele não ouve o urso de perto, então sabe que tem algum tempo para salvar o bebê. Peter finalmente chega à caverna, está realmente escuro por dentro. Peter rapidamente pega o telefone do bolso para pegar um pouco de luz. Ele não sabe para onde ir. Então, de repente, ele ouve um barulho mais profundo dentro da caverna. Ele começa a caminhar em direção a ela. Então ele vê algo que o choca profundamente. Ele finalmente vê o bebê. Peter corre rapidamente em direção ao bebê, que parece ileso à primeira vista. Peter está aliviado e orgulhoso. Mas então ele percebe que deve sair da caverna o mais rápido possível. Ele não tem tempo a perder. Ele ouve barulhos ao longe. Peter percebe que o urso está voltando. Ele rapidamente desliga a luz. Ele ouve o urso andando dentro da caverna. Peter acha que o urso percebe que o bebê se foi. Então o bebê de repente começa a chorar. Peter tenta acalmar o bebê, mas é tarde demais. Peter percebe que o urso o viu. Ao acender a luz, ele encara o urso bem na cara dele. Peter agora está encurralado pelo urso. Peter ainda está segurando o bebê. O urso parece ter muito cuidado ao se aproximar de Peter. Então Peter ouve mais barulhos. Do nada, o urso parece adormecer. Peter percebe que o urso foi atingido por alguns dardos sedativos. Ele então ouve um monte de barulhos ao seu redor. Sem perceber, mais guardas começaram a correr para dentro da caverna para resgatar Peter. Jacó os chamou logo antes de entrarem na floresta. Mas ainda não terminou. Eles ainda não tinham ideia de onde eram os pais do bebê. Nenhum bebê desaparecido havia sido relatado pela polícia. Os guardas levaram o bebê para o hospital mais próximo com a ajuda da polícia. Peter recebeu suas desculpas, mas estava determinado a chegar ao fundo desse mistério. Eles logo descobririam tudo. O bebê foi examinado no hospital. Imediatamente ao chegar, um grupo de médicos levou o bebê para inspeção. Peter se recusou a deixar o bebê sair de sua vista. A polícia permitiu que Peter ficasse com o bebê. Eles também coletaram uma amostra de DNA para identificar o bebê. Depois de muitas verificações, parecia que o bebê estava saudável. A cada hora Peter verificava se já havia resultados do laboratório. Ele ouviu que eles levaram o urso também para inspecioná-lo. Peter não dormia há 24 horas quando finalmente recebeu algumas notícias. Mas não era a notícia que ele esperava. O urso foi solto de volta para a floresta, e Peter ficou feliz por o animal estar seguro. Mas e o bebê? Ninguém estava procurando por isso. Peter sentiu-se desesperado. Sua esposa também havia chegado e pediu que ele descansasse. Então, um capitão da polícia chamou Peter a um escritório. Eles determinaram que o urso havia mantido o bebê seguro. Estava bem alimentado, e nenhum dano foi feito ao bebê. Eles também descobriram outra coisa. Os resultados do DNA voltaram. Quando o capitão da polícia contou toda a história a Peter, ele começou a chorar. Infelizmente, os pais do bebê foram encontrados na floresta. Eles aparentemente tiveram um acidente de carro fatal. Após o acidente, o urso levou o bebê. Eles também não conseguiram encontrar nenhuma família. Peter não sabia o que fazer. Então ele olhou para sua esposa, e ambos sabiam o que tinha que ser feito.
Eles finalmente adotaram a criança e a criaram para ser deles. Peter e sua esposa nunca estiveram mais felizes em suas vidas. Peter conseguiu seu emprego de volta como guarda florestal e se sentiu no topo do mundo. Eventualmente, seu filho se tornou um ranger também, assim como seu pai.